Boa noite. Um prazer poder estar com vocês. E nessa oportunidade vir com a minha esposa, Juliana, Larissa, Ana Laura, que está por aí. Queridos, honramos o trabalho que esta casa tem feito. Me alegrei de fato ao ver aquilo que o empenho com que os pastores, com que vocês estão tendo para com o SEAP. E eu não quero agora, de início, falar a respeito do SEAP. Eu acho que durante a ministração, durante a palavra, vocês vão entender do que se trata o SEAP. E queremos então que a gente possa orar primeiro, amém? Pai, nós te damos graças. Obrigado pelo privilégio de sermos parte do teu corpo. Obrigado por teu Espírito e clamamos para que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento nessa noite. Senhor, estamos abertos, sedentos, dispostos, disponíveis a que o Senhor nos revele e nos mostre quem tu és, a tua luz e a tua verdade já estabelecida em nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Normalmente, quando é a primeira vez que a gente vai em algum lugar ministrar, e ainda mais eu estava ali, eu falava com a minha esposa, eu falei, amor, esteja me ajudando em oração, porque entendo a seriedade da palavra com que nós queremos tratar nessa noite, do assunto que nós queremos tratar nessa noite. Então, normalmente, quando algo é assim, nós tratamos de ir com cuidado, para que as pessoas não se ofendam, para que ninguém se sinta pessoalmente atacado. Amém? Não será assim nessa noite. Então, eu quero que você tome esta palavra para você sim. Meu intuito aqui não é ofender ninguém, mas é trazer a palavra para o mais pessoal possível. Amém? Você pode fazer isso? Abra sua Bíblia, por favor, Romanos capítulo 11, verso 25. E que você me tenha um pouco de paciência até que eu possa estabelecer aquilo que o Senhor realmente vai trazer nessa noite. Romanos capítulo 11, verso 25. O apóstolo Paulo, ele escreve dizendo assim, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos de vós mesmos. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos de vós mesmos. Querido, toda a Escritura, toda a Bíblia, essa Bíblia que você tem nas suas mãos, ela só tem uma razão de ser, dar a conhecer a Jesus Cristo. A Bíblia que eu e você temos nas mãos, e que o Senhor teve que esperar pacientemente por 1500 anos para que ela fosse compilada até que pudéssemos entender e ter isto conosco, ela só tem uma razão, dar a conhecer a Jesus Cristo. O propósito de Deus nunca foi que você conhecesse a Moisés, a Abraão, a Elias ou qualquer outro dos profetas mais do que a Cristo. O propósito de Deus sempre foi que através da vida destes homens você pudesse enxergar a Cristo. O propósito do Evangelho, não se resume a Paulo, Pedro, Tiago, João. O propósito do Evangelho é dar a conhecer o Senhor Jesus Cristo. Cristo, ele é o centro de toda a Escritura. Tudo se resume a Cristo. E é muito comum as pessoas às vezes nos perguntarem assim, pastor, mas vocês não pregam outra coisa? Só a Cristo? Eu falei, não, só a Cristo. Não existe outro assunto a quem nós devemos nos submeter ou que devemos nos dedicar. Você entende isso? O Evangelho, ele não se trata de apenas uma compilação de alguns escritos que pessoas se juntaram para que hoje eu e você tivéssemos isso nas mãos,
O Evangelho se trata da revelação de uma pessoa, de Jesus Cristo. O Evangelho que eu e você temos nas nossas mãos, ele existe para nos apontar um caminho, o caminho da cruz, para que o Cristo possa se revelar na minha vida e na sua vida. Quantos entendem isso comigo? E esta era a dificuldade que os judeus tinham. Os judeus examinavam as Escrituras porque eles julgavam que nela estava a vida eterna, mas eles não entendiam que nas Escrituras, ou que as Escrituras não eram a vida eterna. Ela dava testemunho daquele que não somente era a vida, senão que era a própria e portava a própria vida dos homens e a vida eterna. As Escrituras, elas não são a vida eterna, mas elas te apontam, elas te ensinam, elas te mostram e te revelam aquele que contém e que é a vida eterna. Quantos estão aqui comigo? Diga comigo, Cristo é o centro do Evangelho. Agora, para que você não me deixe sozinho, diga para quem está ao seu lado e diga assim, olha, Cristo é o centro do Evangelho. Amados, Cristo, ele é o centro de todas as coisas. A própria palavra diz em Atos que nele nós existimos, nele nós nos movemos e nele nós habitamos. Nele nós vivemos, nele nós nos movemos, nele nós existimos. Tudo saiu dele, tudo é para ele, tudo foi feito por meio dele. Todas as coisas se sustentam, Hebreus diz, pela palavra do seu poder, e mais, um dia todas as coisas se reunirão em Cristo novamente. Tudo sempre se tratou de Cristo. Me permita, talvez, furar o balãozinho de alguns. Nós não somos o centro do universo. E o Evangelho existe para que Cristo seja manifesto, para que Ele seja conhecido. Quando Deus olha para mim e para você, a única coisa que Ele espera ver é Cristo. Você entende isso? Me dê um pouco de tempo até que possamos construir aquilo que vamos falar nessa noite. A experiência ou a expectativa da própria criação, ela não se resume a mim ou a você. A expectativa da criação é Cristo, Cristo em vós, a esperança da glória. A expectativa da criação, tudo o que nos rodeia, tudo aquilo que eu e você conhecemos e que Deus nos deu a administrar nesta terra, será redimido não pela vida que eu e você temos, senão pela vida que eu e você portamos aqui dentro. Não será a nossa própria vida, senão a vida de Cristo que eu e você carregamos. A criação, esta terra, ela anseia ver a Cristo em você. O Evangelho não foi dado ao homem para melhorar a vida do homem. Me permita te dizer uma coisa, há muitas pessoas que quando vêm a Cristo, que quando vêm ao Evangelho, e se lhes pergunta por que você se converteu, eles dizem porque eu não aguentava mais a minha vida, e eu quero ter uma mudança de vida. E sabe de uma coisa? Isto não é real. Porque o Evangelho não existe para melhorar a sua vida. O Evangelho existe para que Cristo seja formado em você. O Evangelho, ele não existe para que você possa ter uma vida melhor nesta terra. O Evangelho, ele existe para que você possa aprender o caminho da morte nesta terra, para que aquele que reina para todo sempre, chamado Cristo, possa viver em sua vida. Deus não está no negócio de melhorar a sua vida. E por isso é que a Escritura diz que não se põe remendo de pano novo em veste velha. Querido, o velho homem, por mais que ele melhore, ele será sempre o velho homem. Você pode pegar um macaco e vestir esse macaco com a roupa mais cara de seda, e ele seguirá sendo um macaco. O Evangelho não veio para melhorar a sua vida.
Ele veio para que Cristo seja formado em você. Você se alegra com isso? Sim ou não? De verdade? E sabe de algo? Eu escutava hoje conversando com o pastor. Nós não temos muitos propósitos na vida. Eu me lembro de quando eu conheci ao Senhor e eu fui ensinado, todos nós somos ensinados a começar a buscar ao Senhor e a buscar saber qual é o nosso propósito. Sim ou não? E sabe de uma coisa? Nós não temos muitos propósitos. Nós temos apenas um propósito. E esse propósito, ele foi escrito, ele foi registrado em Romanos capítulo 8, no verso 29. Que propósito é esse? Nós fomos predestinados para sermos feitos conformes à imagem do seu Filho. Se você me perguntar nessa noite, falar, pastor, qual é o propósito de Deus para a minha vida? É que você seja conformado à imagem de Cristo. Não existe outro propósito nem para mim e nem para você. Todas as outras coisas que fazem parte do Evangelho, todas as graças ministeriais, aquilo que nós conhecemos em Efésios capítulo 4, apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas, enfim, toda esta graça ministerial ou graças ministeriais, elas nos foram dadas não como propósito, senão como ferramenta para que possamos ser aperfeiçoados para o propósito. Eu quero simplificar a sua busca, a sua vida nessa noite. E se você tem passado tempo orando, jejuando e tudo demais, dizendo, Pai, revela qual é o propósito da minha vida, aí está. Que você tome a forma, que você seja conformado à imagem de Cristo. Se por um lado, Romanos capítulo 12, no verso 2, o apóstolo Paulo, ele diz, não vos conformeis com este século. Romanos capítulo 8, verso 29 diz, para que eu e você nos conformemos, tomemos a forma do seu Filho Jesus Cristo. Dá um sorriso para quem está ao seu lado e diga, se você estava buscando saber qual era o seu propósito, agora você já sabe. Que você tome a forma de Cristo nessa terra. E por que é que nós estamos dizendo estas coisas? Esse não é o tema que eu quero falar ainda nessa noite, mas eu quero usar isso a título de uma introdução. Por que é que nós estamos falando sobre estas coisas? Porque a ignorância acerca desta verdade está atrasando o progresso do Evangelho. Querido, preste atenção aqui, por favor. Romanos capítulo 1 diz que o Evangelho é o poder de Deus. Diga comigo, poder de Deus. O problema é que entre o que é o Evangelho e o que você acha que é o Evangelho, há uma diferença muito grande. Entre o que é o Evangelho e entre o que eu e você temos como concepção do Evangelho, pode haver uma diferença muito grande. Levanta suas mãos, quero declarar algo sobre você. Levanta. Que a partir desta noite, desta noite em diante, o Espírito Santo te dê a habilidade de começar a discernir no Espírito aquilo que não porta a natureza de Cristo. Aquilo que não faz parte do Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que você não se torne uma pessoa orgulhosa e nem arrogante, mas que não seja complacente com um engano, com aquilo que não faz parte da natureza e da obediência de Cristo. Pai, declaro isto sobre estas vidas nesta noite, que se ativa esta habilidade para discernir no Espírito aquilo que não porta a sua verdadeira natureza. Quantos recebem isso? Por que estamos falando sobre isso?
Porque toda ignorância, tudo aquilo, e me permita, quando eu falar a palavra ignorância ou ignorante, eu não estou dizendo no sentido pejorativo da palavra. Eu não estou ofendendo aqui a ninguém dizendo você é um ignorante. Amém? Vocês vão entender isso. Mas por que estamos tratando dessas coisas? Porque tudo aquilo que eu e você ignoramos se torna perversão. Toda ignorância leva à perversão. E não falo de perversão como perversão sexual. Porque a palavra perverter é dar um uso diferente para o que foi criado. Tudo aquilo que eu e você ignoramos acaba se pervertendo. Quando nós ignoramos as verdades do Evangelho, começamos a corromper, adulterar e substituir o propósito original de Deus para as nossas vidas por aquilo que é apenas fruto da nossa imaginação. Você não tem que imaginar o Evangelho, você necessita conhecer o Evangelho. Você não precisa, você não deve imaginar a Deus. Você foi chamado para conhecer a Deus. É diferente. No texto, amados, a ignorância, ela é um assunto demasiado sério no Evangelho. A ignorância é um assunto demasiado sério no Evangelho. E me perdoe novamente, não estou atacando a ninguém, amém? No texto que nós lemos inicialmente, Romanos capítulo 11, verso 25, o apóstolo Paulo, ele fala de duas palavras demasiadamente importantes, que é a ignorância e a presunção. Vocês vão entender o porquê disso e qual é a necessidade vigente ou a necessidade do SEAP. Porque o SEAP, querido, ele se apresenta como uma ferramenta muito eficaz para trazer a verdade, para nos revelar a verdade, para remover o homem do engano, para que eu e você possamos ser exatos no Evangelho de Cristo. Eu e você estamos cansados de olhar ao nosso redor e sabemos que muito do que temos escutado por aí, nada tem a ver com o Evangelho de Cristo. Sim ou não? Diga comigo, ignorância e presunção. Agora diga mais forte, ignorância e presunção. Paulo disse, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não presumais de vós mesmos. Em outras palavras, ele está dizendo, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes, para que não comecem a presumir coisas de vocês mesmos. Eu vou simplificar e dizer ainda, o que Paulo está dizendo é, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes, para que não comecem a imaginar coisas de vocês mesmos. O que é presumir? Presumir, o dicionário, você pode buscar no seu dicionário em casa. Presumir, a palavra presumir ou presunção, significa julgar baseado em aparências. Julgar com base em indícios, significa supor, imaginar e tomar esta suposição, aquilo que se imaginou como sendo verdade. Qual é o problema? Todos. A começar de que Deus não tem compromisso com o que eu e você imaginamos. O compromisso de Deus é com a verdade dele. Entre o que você imagina, entre o que eu imagino e entre o que é a verdade do Evangelho, há uma diferença muito grande. E o compromisso de Deus está com a verdade do Evangelho. Há muitas pessoas ofendidas, magoadas, frustradas, entristecidas, apartadas do Senhor, tristes com pastores, se apartando da igreja, abandonando a fé, porque imaginaram algo.
Porque presumiram algo, mas não conheceram a verdade. Diga comigo, conhecer é diferente de imaginar. Não há nada mais perigoso, queridos, não há nada mais perigoso do que presumir, do que imaginar. Algumas das piores decisões que eu e você já tomamos com base na imaginação. Em algo que imaginávamos, em algo que presumíamos. E é por isso que frequentemente nós podemos escutar pessoas dizendo assim: ah, mas eu pensei que... ah, eu achei que... Não há espaço para presunção no Evangelho. Não há espaço para imaginação no Evangelho. Quando presumimos o Evangelho, acabamos por corromper, por distorcer. Quantos estão entendendo isso aqui? Eu clamo para que você permita que o Espírito Santo ele possa iluminar o seu entendimento. E que nesta noite as nossas presunções e imaginações, elas possam ser removidas para dar lugar àquilo que é a verdade de Cristo em nossas vidas. Amém? Amados, pessoas lindas, maravilhosas, verdadeiras, apaixonadas pelo Senhor, estão cometendo erros catastróficos, porque estão presumindo. Por causa de presunção, por causa da imaginação, casamentos estão sendo desfeitos, sociedades estão acabando, igrejas estão fechando suas portas, membros, pessoas fiéis que antes eram apaixonados pelo Senhor, estão virando as costas para o Evangelho, porque imaginaram que Deus era algo que Ele nunca disse que Ele era. Agora, quando é que alguém presume? Em outras palavras, quando é que a presunção toma lugar na vida de uma pessoa? Quando ela ignora. Diga comigo, ignorância. Agora sorria para que a pessoa não se ofenda com você. Olha para ela e diga assim, ignorância. Agora dá aquela cutucadinha e diga assim, eu acho que ele está falando com você. E se a pessoa fechou a cara, você olha para ela e diga assim, tá vendo, eu falei? Eita, não fica bravo. Olha aqui, quando eu ignoro uma verdade, seja por um genuíno desconhecimento, você fala, eu não sabia, ou pior, quando ignoramos por vontade própria, quando decidimos, recusamos voluntariamente reconhecer ou conhecer uma verdade, eu e você, nós entraremos no campo da presunção, da imaginação, das conjecturas. Quantos estão entendendo isso aqui? Nós daremos lugar a suposições. Amados, volto a frisar isso. A ignorância é muito perigosa. É por isso que Oséias diz que o povo do Senhor era destruído porque lhe faltava o... É por isso que o segundo mandamento, lá em Êxodo capítulo 20, se não me falha a memória, no verso 3 ou verso 5, o Senhor disse, não farás para ti imagens. Não trate de imaginar coisas. Porque tudo aquilo que você acaba imaginando, uma hora mais cedo ou mais tarde, vai ocupar o lugar de Deus na sua vida.
Não há espaço no Evangelho para a imaginação. Não há espaço no Evangelho para presunção. Tudo aquilo que eu e você ignoramos se tornará uma terra fértil para o engano. Te faço uma pergunta. Por que você acha que Saulo perseguia a igreja? Porque ele era um homem ruim? Porque ele era um homem que tinha um coração mau? Simplesmente porque ele não conhecia a verdade. Ele presumiu acerca do caminho do Senhor. E ele diz em Timóteo, capítulo 1, verso 13, eu era blasfemo e perseguidor e insolente, mas tive misericórdia, porque eu fiz na ignorância. Sabe por que ele perseguia a igreja? Porque na mente dele, ele pensava, ele imaginava, ele presumia que ele estava agradando a Deus. Como ele não conhecia a Deus, ele estava perseguindo aquilo que o próprio Deus estava levantando. Olha para mim. Não caia no erro, no risco de presumir coisas acerca do Evangelho, acerca de Deus, para que você não acabe correndo o risco de estar indo contra aquilo que Deus está fazendo. E volto a dizer, é por isso que eu e você não somos chamados para imaginar, você foi chamado para conhecer a Deus. A vontade de Deus é que todo homem o conheça. Que não presuma, que não imagine. E é por isso que o nosso trabalho, o seu trabalho, o meu trabalho como ministros competentes, não é de imaginar, mas é o de ter a certificação, a garantia, a certeza das coisas. Ora, Hebreus capítulo 11 diz que a fé é o quê? A certeza ou a presunção? A certeza. A convicção, não a imaginação. Não presuma. Mais um sorrisinho para quem está do seu lado e diga, por favor, não presuma. Diga assim, olha, deixe de ser uma pessoa presunçosa. O meu trabalho e o seu trabalho não é imaginar como podemos servir a Cristo. É conhecê-lo para saber exatamente o que Ele quer que seja feito. Entre o que você imagina, entre o que eu imagino, e entre o que Ele espera, há uma boa diferença. Querido, boas ideias não significam direção de Deus. Há ideias maravilhosas rompendo por todos os lugares. O problema é que muito pouco dessas boas ideias são de fato direção de Deus. Se você me perguntar, pastor, a que devo me dedicar? A conhecer ao Senhor e a saber qual é a sua plena vontade para a sua vida. Por imaginar coisas acerca de Deus, por imaginar coisas acerca do Evangelho e da graça do Senhor Jesus Cristo, os homens estão cometendo barbáries tremendas. Não somente, e por favor, quando falo isso, não tenha na sua mente só a matar pessoas, senão há algo ainda mais sério, a blasfemar contra o Senhor. Você sabe o que é blasfemar contra Deus? É quando você diz algo usando o nome do Senhor e Ele nunca disse. É quando eu e você fazemos aquilo que Ele nunca nos pediu que fosse feito.
É quando você fica esperando que Ele faça aquilo que Ele nunca disse que iria fazer. E por causa de imaginar coisas acerca do Senhor, homens estão blasfemando contra o Senhor em todos os lados. Estão esperando que Deus faça algo que Ele nunca prometeu que faria. Estão fazendo coisas para Deus, mas que Deus nunca lhes pediu que fosse feito. Estão ensinando coisas que Cristo nunca nos ensinou. Por causa da presunção, da imaginação. Vocês me dão mais alguns minutinhos? Sim ou não? Nós temos nos conformado ao ler Romanos capítulo 8, verso 28. Quando nos acontece alguma coisa, quando algo não dá certo, logo vemos todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, sim ou não? E temos nos conformado, nos acalentado, temos nos consolado com esta palavra, e ela é verdade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas não significa que Deus esteja fazendo todas as coisas. Que no final todas as coisas poderão contribuir, é fato. Mas a verdade é que há muito do sofrimento, das lutas, tribulações, das dificuldades que vivemos, que não são Deus. Ele poderá utilizar, mas não é Ele quem está fazendo. Nos consolamos com Filipenses capítulo 1, verso 6, que diz que aquele que começou a boa obra em vós há de aperfeiçoar até o dia de Cristo. Quantos já ouviram esse versículo? E é muito comum, é lindo e é verdadeiro. É muito comum, às vezes estamos passando por alguma situação e vem aquele irmão, aquela pessoa realmente motivada, com boa intenção, cheia de Deus, e te diz: irmão, fica firme, aquele que começou a boa obra em vós há de aperfeiçoar. Muitas vezes estamos passando por crises, pegamos a Escritura, achamos esses textos e nos deliciamos com isso, sim ou não? Ele é verdadeiro, mas nós precisamos entender o que ele diz. E o que Paulo, ele escreve ali, ele diz: aquele que começou a boa obra. Aquele quem? Quem? Isso. Aquele. A primeira coisa que eu e você precisamos nos certificar é que o que você está vivendo seja Ele que começou. E não você. Porque o compromisso dele está naquilo que Ele começou em nossas vidas. E não no que eu e você temos provocado. A segunda coisa, ele diz: a boa obra em vós. E nos maravilhamos com isso, sim ou não? A questão é: boa obra para quem? Para você ou para ele? Porque frequentemente, o que é bom para ele não será momentaneamente bom, nem para mim e nem para você. Frequentemente, e digo com toda convicção isto, que nem tudo aquilo que eu e você consideramos como bom é realmente bom para o Senhor. Eu e você precisamos, querido, conhecer as Escrituras. Precisamos entender o Evangelho. E aqui quero entrar um pouco, e uma das questões mais ignoradas, mais faladas,
mas mal compreendida, das mais mal compreendidas é o sofrimento. Te faço uma pergunta: você conhece alguém que já passou por algum sofrimento? Não dá para levantar a outra. Vou mudar a pergunta, não quero te expor, mas você já sofreu? Se alguém me segurar no colo, eu levanto a outra perna. Agora, precisamos entender o que é o sofrimento segundo Deus. Porque, querido, eu tenho ficado estarrecido. Eu tenho encontrado pessoas que sentem orgulho do seu sofrimento. Pastor, você não sabe o quanto eu estou sofrendo. É porque a glória... Não, peraí. Verdade? Vocês vão entender isso, é verdade. Temos encontrado pessoas... Querido, o sofrimento... O sofrimento, ele faz parte da vida, amém? Inclusive e sobretudo da vida cristã. Jesus disse, nesse mundo tereis. Tiago falou, tende por gozo, por grande alegria, ao passardes por várias provações. O apóstolo Paulo falou sobre N sofrimentos. E ele disse, e ele falou inclusive acerca dos sofrimentos presentes. Agora eu e você precisamos saber qual é o sofrimento a que o Senhor está se referindo. Porque nós não podemos, olha para mim por gentileza, você não pode, eu e você não podemos tomar tudo aquilo que sobrevém à nossa vida, toda luta, dificuldade, prova, tribulação, sofrimento, angústia, dê o nome que você quiser dar, como sendo do Senhor. Uma coisa eu e você precisamos ter a convicção: não existe glória sem sofrimento. Não existe glória, repito, sem sofrimento. A glória de Deus na vida de uma pessoa, ela está intimamente ligada à capacidade de ser afligido sem esmorecer. Ao ser afligido, ao sofrer, sem desanimar, sem desistir. Agora, repito, a que sofrimento a Bíblia se refere? E aqui a coisa fica um pouco complicada. Abra sua Bíblia, por favor, Romanos, capítulo 8, verso 17. A hora já avançou demais e eu não quero me estender muito mais. Mas também não quero sair sem deixar isto com vocês, amém? Talvez seja a primeira, aliás, foi a primeira e talvez seja a última vez que eu esteja aqui. Então, me permita aproveitar essa oportunidade para dizer algumas coisas que sei que vêm da parte do Espírito para a vida de vocês, amém? Eu não saí da minha casa para vir dizer aquilo que eu bem entendia. O apóstolo Paulo diz, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, e co-herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amados, olha aqui, não fecha a sua escritura. Até mesmo o desfrutar da herança está ligado ao sofrimento. Até mesmo, repito, o desfrutar da herança. Presta atenção. Quando você lê as Escrituras, você precisa entender o que ela diz e o que ela não diz. Tão importante quanto entender o que a Escritura está dizendo, é entender o que ela não está dizendo.
Paulo está dizendo aí, ora, se somos filhos, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Quantos aqui são filhos de Deus? Então, querido, se você tem a convicção de que você é filho de Deus, você também precisa ter a convicção de que tem uma herança. Se somos filhos, somos herdeiros. Mas o texto não diz que vamos desfrutar da herança de qualquer forma. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo ele diz: se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Diga comigo, se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. Todos nós conhecemos pessoas que estão sofrendo terrivelmente. E como disse a princípio, podemos conhecer, talvez não seja um caso exclusivo meu, todos nós podemos conhecer aquelas pessoas que às vezes até têm orgulho de dizer o quanto estão sofrendo. E há algumas pessoas ainda, querido, que oram, jejuam e fazem tudo o que precisam fazer. E quando não conseguem sair da situação em que estão, começam a espiritualizar e dizer: esta é a minha cruz. Nós precisamos entender o que é o sofrimento e qual é a cruz que de fato nos pertence. Querido, não considere qualquer luta que vem sobre a sua vida como sendo aceito diante do Senhor, e nem como sendo da parte do Senhor, e muito menos sabe qual é a aflição, a luta que é aceita diante do Senhor? Você quer saber? Então pergunta para mim, qual é, pastor? Aquela que produz aperfeiçoamento na minha vida e na sua vida. Querido, me permita com todo carinho, e partindo para encerrando, mas te dizendo isso. Você pode estar sofrendo terrivelmente, mas se este seu sofrimento não está aperfeiçoando a natureza de Cristo em você, você está sofrendo à toa. Deus não conta nada que não faça parte da natureza de Cristo na minha vida e na sua vida. Eu sou pai, tenho família, sei das dificuldades de todos e tenho dificuldades como todos, amém? Mas estou te dizendo algo. Há sofrimentos em nossas vidas que não glorificam ao Senhor. Há sofrimentos na minha vida e na sua vida que não vieram da parte do Senhor. Muitos de nós temos nos perguntado, e quando passamos por alguma situação, começamos a colocar culpa nos outros. Culpamos pessoas, culpamos o diabo, e ficamos: Senhor, quando é? Pai, quando esta luta vai terminar? E nunca obtém uma resposta. Sabe por quê? Porque a pergunta não é quando. A pergunta que eu e você deveríamos nos fazer é: Senhor, o que o Senhor está tentando me ensinar e ainda não aprendi? Qual é a área da minha vida que ainda sou imaturo, menino, e ainda não cresci? Hebreus, a Bíblia diz em Hebreus que Jesus Cristo, mesmo sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, preste atenção, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu.
parte do sofrimento, ou melhor dizendo, o sofrimento que vem à nossa vida e que ele é da parte do Senhor e não das nossas cabeçudices. Eu ia dizer outra coisa. É o sofrimento que ele vem para nos ensinar a obediência. Porque o único modo de que eu e você sejamos aperfeiçoados é através da obediência. Olha para mim. Oração não aperfeiçoa, jejum não aperfeiçoa, decorar versículos bíblicos não aperfeiçoa, fazer seminários bíblicos não aperfeiçoa. O que aperfeiçoa a mim e a você se chama obediência. Você sabe o que é a cruz? Você sabe o que significa quando Jesus diz: venha após mim, todo aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga? Querido, a sua cruz não é seu sogro, sua sogra, o patrão, as dificuldades financeiras. Você sabe o que é a cruz? É aquilo que você precisa sofrer até aprender a ser obediente. Esta é a sua cruz, esta é a minha cruz. Então pare, por favor, de rotular tudo como sendo a sua cruz. Porque a cruz do Senhor, a cruz que é do Senhor, ela só tem a finalidade de que eu e você possamos aprender a obediência. Pastor, e você sabe o que significa a palavra aperfeiçoado? É a palavra maduro, completo. Jesus, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e por estas coisas ele foi aperfeiçoado, amadurecido. Eu e você precisamos amadurecer. O nosso evangelho precisa amadurecer. O desfrutar da herança pertence aos maduros, àqueles que são aperfeiçoados. Querido, você pode ser herdeiro de coisas maravilhosas, mas se não tratar de amadurecer, jamais vai desfrutar desta herança. É tua. Mas enquanto não amadurece, o apóstolo Paulo falou em Gálatas capítulo 4, entre você e um escravo não há diferença alguma. Qual é o sofrimento? Qual é o sofrimento que glorifica a Deus? Aquele sofrimento que vem por causa da minha decisão de obedecer a Cristo. Você entende isso? Esse é o sofrimento que glorifica a Deus. São as coisas que padeço, que sofro, porque decidi obedecer a Cristo. Isto glorifica ao Senhor. Qual é o sofrimento? E vou terminando, últimos segundinhos. Qual é o sofrimento que glorifica a Deus? Aquele que confronta os meus vazios. Você sabe o que é vazio? Vazio é a mesma palavra para vaidade. Sabe o que é vaidade? A ausência de Cristo. Sabe por que eu e você sofremos muitas vezes? E não estou falando das nossas escolhas erradas. Sabe por que Deus nos permite padecer e sofrer situações? Porque estas situações confrontam o vazio de Cristo que há na minha vida. Qual é o sofrimento que glorifica a Deus?
aquele que confronta as minhas motivações. Quando eu e você somos aperfeiçoados, quando obedecemos. Dá um sorrisinho para quem está do seu lado, por favor. E diga assim, olha, preste atenção no que você vai dizer. Diga assim, olha, você pode correr para onde quiser. Diga de novo, você pode correr para onde quiser. Mas existe uma coisa da qual você não pode escapar. É que se você quer ser aperfeiçoado, você vai precisar aprender a obedecer. Eu não tenho tempo. Meus amados, posso descer, pastor? Deus olha para mim e para você nesta noite, e Ele espera uma só coisa: que você não esteja disposto a aceitar em sua vida nada que não glorifique ao seu Filho Jesus Cristo em você. Cristo está em você, amém? Mas Ele precisa ser formado. Ele precisa crescer até se manifestar. O fim da nossa obediência é para que Cristo seja visto através das nossas vidas. Meu querido, você pode fazer o que for. Você pode assoviar e chupar cana, conseguir assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. Ser uma pessoa extraordinária, ativa, esperta, inteligente. Mas se você não decidiu ainda ser uma pessoa obediente à voz do Senhor, nada do que você esteja edificando permanecerá. Lamento dizer isso. Deus olha para esse lugar nesta noite e espera encontrar um povo que esteja disposto a tomar a sua cruz. Que esteja disposto, querido, a padecer o que se necessita padecer até que Cristo seja formado no seu interior. A sofrer o que se necessita por causa da obediência. Isto é o que conta. Eu não sei quantos aqui têm passado, padecido situações. E saiba de uma coisa: você não é o único. Existe alguém aqui que está sofrendo alguma situação? Ninguém agora, tá? Que interessante. Quantos aqui sofreram ou têm sofrido alguma situação? Bem-vindo ao clube. Você não é exclusivo. Mas o que vai marcar a diferença entre você e outro é a sua obediência. Quantos entendem isso? Você pode ficar de pé, por gentileza. Querido, esse é um assunto que, se deixar, a gente passa 2, 3 dias falando sobre. Oi? Muitas destas coisas serão tratadas no SEAP, sem dúvida.
Talvez a palavra dessa noite você olha e diga assim: puxa, pastor, eu achei que eu ia sair de casa e receber uma injeção de ânimo. E sair daquele lugar assim, parecendo o incrível Hulk. Violento. Mas essa já não é mais a ideia. Meu desejo nessa noite é que você saia daqui pensando. Mais do que impressionado com qualquer coisa, que você saia daqui pensando. Pensando no como serão os próximos dias da sua vida. Pensando em como você vai querer gastar o resto do seu tempo sobre essa terra. Jesus ele foi muito claro em dizer: olha, eu vou te mostrar a quem o homem prudente é semelhante. E o problema é que aquele que construiu a sua casa na areia, ele só se deu conta de que havia construído a vida inteira em algo que não se sustentaria depois que ela caiu. Olha para mim aqui. Às vezes nós olhamos esse texto, quando Jesus fala: eu vou te mostrar a quem é semelhante o homem prudente. E existem dois, um que construiu a sua casa sobre a areia e o outro que construiu a sua casa sobre a rocha. E então vieram os ventos, a chuva, o rio. E aquele que construiu a sua casa sobre a areia, esta casa caiu e foi grande a sua ruína. Às vezes nós olhamos para textos como estes e achamos que esses ventos, lutas, tribulações, chuva, vento, terremoto, são coisas do inimigo, e não são. Não são. Querido, olha para mim. Muito da chuva, vento, terremoto, tribulação, e seja o que for que vem sobre a nossa vida, é Deus. Porque a única forma de que eu e você possamos saber qual é o nosso verdadeiro alicerce é o dia que a terra treme. Uma coisa é dizer: Cristo é o meu fundamento. Outra coisa é quando a terra treme, você descobrir que de fato Ele é o seu fundamento. Há um chamado à obediência nessa noite. Há um chamado para não tolerar mais o que Deus já não tolera na sua vida. Há pessoas aqui que necessitam e que sabem disso, que já deveriam ter entregado, que já deveriam ter parado, que já deveriam ter deixado, coisas que Deus já falou há muito tempo. Deus espera uma coisa minha e sua: a nossa obediência ao seu Filho Jesus Cristo. E sabe qual é a coisa mais linda? É que você não vai ter que obedecer pela força do seu próprio braço. Ele já te deu o Espírito dele. Dentro de você já há o Espírito Santo, que te fortalece. Sabe aqueles momentos que você disse: quer saber de algo? Para mim chega. Eu vou parar com tudo, eu vou largar com tudo, não aguento mais. Mas na mesma hora que você diz estas coisas, você nunca consegue deixar. Você nunca consegue abandonar. É porque há uma força no seu interior. O Espírito do próprio Cristo que te fortalece, que te dá vida. Levanta suas mãos, eu quero orar por você. Pai,
os teus olhos. Senhor, nós necessitamos que Cristo seja formado em nossas vidas. Necessitamos. E te pedimos que o Senhor aumente e nos ajude a fortalecer em fé. Senhor, e que possamos suportar apenas aquilo que vem do Senhor para as nossas vidas. Porque aquilo que não vem do Senhor, o que não tem parte contigo, também entendemos que não tem direito de estar em nossas vidas. Senhor, remova toda a estrutura que não sirva para manifestar a glória de Cristo em nossas vidas. Tudo que não forma a natureza do Senhor em nós, seja arrancado. Senhor, tira os véus do nosso entendimento. Tira os véus do nosso entendimento para que possamos compreender as riquezas da graça, da nossa herança entre os santos. Em nome de Cristo Jesus. Senhor, dê-nos inteligência espiritual. Inteligência espiritual. Em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Eu quero agradecer a oportunidade de poder ter estado com vocês aqui. Esse tempo. E como disse, talvez essa não tenha sido a palavra mais agradável. Mas eu tenho certeza que ela vai sair daqui trabalhando no teu espírito. E que se você sair desse lugar e realmente definir e decidir diante do Senhor a obedecê-lo a qualquer custo, querido, saiba que a glória do Senhor sobre as nossas vidas, ela está ligada à medida de sofrimento que eu e você suportamos para que Ele seja formado em nós. Amém? Como diretor do CEAP, eu não posso deixar de falar. Muitas dessas coisas vocês vão ouvir dentro. Eu quero te motivar. Não é um curso bíblico. Não é um cursinho teológico. Vai te ensinar vida no Espírito. Vai te impartir vida. O CEAP é uma ferramenta poderosa. Eu te animo a que você se inscreva. Amém? Muito obrigado. Pastor. Glória a Deus, queridos. Nós queremos ser um povo que vai obedecer a cada dia mais. Amém? Nosso compromisso é com o crescimento, é com a maturidade. Queremos ser esse povo. Queremos que a vontade de Deus cresça em nosso meio. É isso que queremos. E a obediência nos leva a isso, a não ficar pensando coisas que não são verdades. E esse mundo está cheio de psicologia, cheio de psicanálise, cheio de filosofias, cheio de imaginações vãs que não te levam a nada, porque a verdade é Cristo, a vida é Cristo, o caminho é Cristo, a luz é Ele. Amém, queridos? E nós estamos nele e queremos desfrutar dele a cada dia mais. Por isso vamos aprender, vamos nos esforçar para de fato compreender essa vontade. Amém? As inscrições do CEAP então estão abertas aí. Vai até domingo que vem, tá bom? Maiores informações, procure a Gabriela. Um grande abraço e que a graça e o favor do Senhor sejam multiplicados sobre sua vida e sobre sua casa. Em nome de Jesus. Amém? Um forte beijo, um forte abraço.